Nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o processo que levou os Estados Unidos à sua independência. Como nós já estudamos, inicialmente o território dos Estados Unidos estava restrito às 13 colônias, que era aquele território ali na parte leste dos Estados Unidos que inicialmente foi colonizado pelos ingleses. Nós também vimos que a Inglaterra não fez uma colonização tão forte quanto Portugal fez aqui no Brasil, ou a Espanha fez em boa parte aí do restante da América, a América Espanhola. A Inglaterra tinha outras coisas para se preocupar lá na Europa e acabou não investindo tanto na colonização das 13 colônias. Então, a América do Norte, de certa forma, sempre foi muito mais independente da metrópole do que a América Portuguesa ou a própria América Espanhola. E por muito tempo também, os colonos que viviam na América do Norte, eles tiveram essa liberdade, essa independência, essa autonomia com relação à Inglaterra, nunca foram muito dependentes da Inglaterra. Porém, nós temos diferenças na colonização entre as colônias do Sul e as colônias do Norte. Como nós vimos, as colônias do Sul é o que nós chamamos de colônias de exploração. Ali prevalecia aquele tipo de trabalho que a gente chama de plantation, os grandes latifúndios. Grande latifúndio, esse latifúndio já é grande, mas vocês entenderam, né? Então, os latifúndios com mão de obra escrava, com a produção monocultora voltada para a exportação, grandes plantações de algodão, de tabaco, entre outras coisas. Já as colônias do Centro-Norte eram as chamadas colônias de povoamento. Era também, por exemplo, o Norte era chamado de Nova Inglaterra, porque era muito semelhante à própria Inglaterra. Então, lá se desenvolveu a pequena propriedade, com mão de obra livre, voltada para o mercado interno e policultura, fazendo com que essas colônias do Norte elas fossem muito mais livres com relação à Inglaterra, fossem muito mais autônomas e desejassem muito a sua independência. Só que por muito tempo a Inglaterra não se preocupou muito com as suas colônias. Estava tudo dando certo aqui, estava tudo indo muito bem e ela nem cobrava assim muitos impostos. Porém, a Inglaterra, ao longo aí da primeira metade do século XVIII, se envolveu em diversas guerras na Europa e mesmo aqui na América. E essas guerras mudaram um pouquinho a relação da Inglaterra com as suas colônias da América do Norte. Na verdade, existem diversas guerras que eu poderia citar aqui para vocês, envolvendo a Inglaterra e outros países europeus, especialmente a França. França e Inglaterra, vocês sabem, sempre foram rivais, né? Nós temos um problema histórico entre elas. Mas eu vou citar duas dessas guerras aqui, porque elas facilitam ainda mais o nosso entendimento. A primeira dessas guerras foi a chamada Guerra dos 7 Anos. Essa guerra foi travada entre diversas potências, diversas monarquias europeias na época, com destaque para a Inglaterra e a França. E nessa guerra houveram conflitos tanto na Europa, mas eles se estenderam aqui para a América do Norte também. A Inglaterra venceu a Guerra dos 7 Anos, mas isso não significava muita coisa. E a Inglaterra, então, resolveu tomar uma atitude que ela ainda não havia tomado nos anos de colonização, que foi cobrar mais impostos dos colonos da América do Norte. Os colonos da América do Norte gostaram dessa atuação na Inglaterra? Não! Óbvio que não. Mas o que foi isso exatamente? Quais foram esses impostos? Quais foram essas leis impostas pela Inglaterra que desagradaram tanto assim os colonos? Pessoal, é importante entender que no Brasil, por exemplo, os caras já estavam acostumados a pagar um montão de impostos para Portugal. Não significa que eles gostavam, tá? Mas isso era comum aqui no Brasil. Na América do Norte, lá nas 13 colônias, por muito tempo isso não aconteceu. E aí, os caras começam a cobrar impostos, é claro que a população não vai gostar, porque eles já sabiam como era viver pagando poucos impostos. Agora eles vão ter que pagar muitos impostos, é claro que vai haver uma reação.
1764, o governo da Inglaterra institui para as 13 colônias a chamada Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar dizia que os colonos da América do Norte só poderiam, a partir daquele momento, comprar açúcar produzido pela Inglaterra, lá naquela região das Antilhas inglesas, lá na América Central. Cara, isso revoltou a galera que vivia lá nas 13 colônias, porque antes eles compravam açúcar de quem vendia mais barato, não exatamente dos ingleses. E muitas vezes o açúcar mais barato era o açúcar vendido pelos franceses, produzido e vendido pelos franceses. Só que aí o que os ingleses pensaram, né? O que a Inglaterra pensou? Pô, se eles estão comprando açúcar da França, eles estão enriquecendo a França e não estão nos enriquecendo. Então, vamos fazer essa lei para que os colonos comprem apenas o nosso açúcar. Além disso, essa lei também taxava, colocava tributos, impostos sobre vários outros produtos. É óbvio, é claro que os colonos não ficaram nem um pouquinho satisfeitos com essa situação. Mas não terminou por aí. Muita coisa ainda vai acontecer. Em 1765, o Parlamento da Inglaterra aprova uma outra lei. Essa lei, chamada de Lei do Selo, obrigava todos os documentos escritos que circulassem pela colônia, certidões, documentos, jornais, cartas, obrigava que todos esses documentos levassem um selo. E esse selo seria comprado dos ingleses, é claro. E isso revoltou ainda mais as pessoas que viviam lá nas 13 colônias. E não é nem pelo selo em si, claro que eles também não queriam isso, mas é muito mais pelo que essa atitude demonstrava, esse controle da Inglaterra sobre essas colônias. Esse controle que eles nunca tiveram e a partir de agora eles teriam. Então, houve uma grande revolta com relação a isso. As pessoas, os colonos, né, especialmente lá no norte, começaram a questionar essa decisão. Houve violência, inclusive, mandaram documentos para a Inglaterra para tentar reverter essa situação. Mas o pior mesmo foi em 1773, quando a Inglaterra aprovou a chamada Lei do Chá. Vocês sabem que é um grande costume em inglês beber chá. E esse costume de beber chá também foi levado pelos colonos lá para a América do Norte. Então, os Estados Unidos, né, as 13 colônias no caso, elas eram grandes consumidoras de chá. E, mesma coisa, elas compravam chá de quem vendesse mais barato. Com a Lei do Chá, a Inglaterra autorizou que apenas a Companhia das Índias Orientais pudesse vender chá para as 13 colônias, porque isso atendia aos interesses ingleses, né? Pagava lá uma quantidade para a Inglaterra, pagava impostos, a Inglaterra enriqueceria e estava tudo bem, tudo certo, tudo ótimo. O problema é que o preço do chá aumentou e, mais uma vez, é óbvio que os colonos do norte não gostaram nem um pouquinho dessa situação. Só que dessa vez eles se organizaram para protestar contra a Lei do Chá. E eles protestaram de um jeito muito inusitado. Cerca de 150 colonos se vestiram de índios e invadiram o porto de Boston. E lá no porto de Boston eles recolheram e jogaram mais de 300 caixas de chá no mar. Não são aquelas caixas de chá, caixinhas que vocês compram no mercado. Caixas transportadas nos navios. Eles jogaram aquelas caixas no mar. E esse episódio ficou conhecido como Festa do Chá em Boston. Então, quando vocês verem escrito lá Festa do Chá, não era uma festa para comemorar, tomando chá e tudo mais. Foi esse episódio que eles jogaram essas caixas de chá no mar para protestar contra essas leis impostas pela Inglaterra. Reagindo a essa festa do chá, o governo inglês não deixou barata essa situação e no ano de 1774 criou as chamadas leis intoleráveis.
que só pelo nome a gente já pode ver o teor dessas leis, né? Então, na verdade, elas definiam um montão de coisas, mas as principais eram o fechamento do Porto de Boston até que os colonos pagassem todo o prejuízo causado pela festa do chá e o julgamento dos envolvidos pelos tribunais ingleses. Eles não seriam julgados nas 13 colônias, eles seriam julgados na Inglaterra, porque isso provavelmente traria uma pena muito mais rígida para os envolvidos. Os colonos, obviamente, reagiram e fizeram então uma reunião chamada Congresso Continental da Filadélfia, que inicialmente reuniu representantes de 12 colônias, porque a Geórgia inicialmente não quis participar. E nesse primeiro congresso continental, eles organizaram tropas para lutar pela independência, tropas governadas, comandadas pelo George Washington. E no ano seguinte, em 1776, eles se organizaram novamente no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Dessa vez com a participação de todas as colônias, das 13 colônias, a Geórgia também foi para esse congresso, e no dia 4 de julho de 1776 divulgaram a Declaração de Independência, redigida pelo Thomas Jefferson. E essa Declaração de Independência, ela tinha uma forte inspiração iluminista. Muitos colonos, filhos de colonos da América do Norte, foram para a Inglaterra estudar, para a Europa estudar, e entraram em contato com as ideias dos pensadores iluministas. Então, por exemplo, o John Locke, que falava sobre o liberalismo político, foi a grande inspiração desse movimento de independência dos Estados Unidos. E o dia 4 de julho, então, é a grande data dos Estados Unidos, o grande feriado dos Estados Unidos, porque é considerada essa data de independência. Lembrando que nesses congressos da Filadélfia não havia assim uma unanimidade com relação à independência. Os colonos do norte, eles queriam muito mais do que os colonos do sul, mas mesmo sem essa hegemonia, acabou optando-se pela independência. Porém, depois do dia 4 de julho, depois dessa declaração da independência, a Inglaterra não virou para eles e falou: beleza, se vocês querem ser independentes, sejam. É claro que a Inglaterra não falou isso. E aí iniciam-se então as guerras pela independência, que vão durar aí alguns anos, vão trazer inspiração, vão inspirar outros movimentos aqui pela América, e pela primeira vez as ideias iluministas serão de fato colocadas em prática. Mas tudo isso é assunto para um próximo vídeo. Até lá!